Oi pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aula dando continuidade ao nosso programa de aulas do curso de Direito Civil. Estamos falando de contratos em geral, ou seja, teoria geral dos contratos. E nós já fizemos todo o introito, toda a parte introdutória, falamos sobre os procedimentos introdutórios, falamos sobre os princípios principais que formam a teoria geral dos contratos. E a nossa última aula falou sobre a função social do contrato. Já havíamos falado sobre o boa-fé objetiva, essa aula foi presencialmente, e falamos sobre função social. Ocorre, e essa aula aqui, senhores e senhoras, ela tem como objetivo falarmos tanto da formação efetiva dos contratos, quanto repisarmos as modificações que são relevantes e foram trazidas a partir de nova legislação. Essa legislação é a Lei 13.874 de 2019, que passa a incorporar, a partir de janeiro desse ano, todo o nosso arcabouço jurídico e tem modificação circunstancial. Por quê? Porque essa legislação é a chamada Lei de Liberdade Econômica, em que o legislador, e reflexo do próprio sistema de governo atual, da própria característica governamental, da política de governo atual, tendenciou-se à modificação das interpretações mais humanísticas da teoria geral dos contratos para uma maior fortificação da valorização da norma contratual em si. Ou seja, daquilo que é pactuado, daquilo que é contratado, deve ser obedecido, seria uma fortificação da liberdade econômica. Tudo aquilo que é pactuado precisa ser cumprido e esse é o recado trazido pelo legislador. Perfeito? Tranquilo? Então vamos lá. Eu falei para vocês que a gente aprenderia função social e boa-fé objetiva e depois, eu estava ensinando como era, e depois eu ia mostrar para vocês como ficou, o que aconteceu na mudança. E aí a gente começa a mudança e eu quero que todo mundo abra imediatamente o seu Código Civil e que a gente possa dar uma observada, e se você tiver a oportunidade de fazer isso na internet, melhor ainda. Você vai abrir o Código Civil direto na internet, no site do Governo Federal, e você já vai achar a modificação, o que era e como ficou. E o que era e como ficou do quê, senhoras e senhores? Do próprio artigo 421. Olha lá. O artigo 421 dizia pra gente o seguinte: a liberdade de contratar é exercida na razão e nos limites da função social do contrato, observados dispostos na Declaração de Liberdade Econômica. Essa foi a intenção, ok? O que era efetivamente escrito era: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Isso tudo a gente já falou. Nós já adentramos, inclusive, com aula específica para falar sobre o artigo 421 como era. Vejamos agora como o artigo 421, dada a modificação da Lei 13.874 de 2019, ele ficou. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Veja, senhores, esse parágrafo único traz para a gente já de cara, de ensaio, qual é a intenção de fortalecer e de fortificar as relações privadas, as relações contratuais. Já que antigamente eu dizia que a liberdade contratual era exercida nos limites da função social do contrato, e agora eu digo que essas relações privadas elas prevalecerão do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão, significa dizer que se torna muito mais difícil, a partir da edificação dessa lei, a mudança do que há dentro daquilo que foi contratado. Que contrato é esse? Não sei. Aí os senhores que vão me apresentar o contrato. Pode ser um contrato de compra e venda, pode ser um contrato de locação, pode ser um contrato de fiança, pode ser uma permuta, pode ser um comodato, pode ser um mútuo, os mais variados contratos. Entretanto, aquilo que se tornava mais simples, mais fácil ser modificado sob a ótica da violação das finalidades do contrato, agora passa a ser mais engessado. Porque o objetivo do legislador de 2019 é dizer, olha, as relações contratuais prevalecerão e a intervenção será mínima possível para que se possa revisar esse contrato.
porque, por óbvio, o contrato precisa ser cumprido. Alguns grandes amigos juristas civilistas do estado do Amazonas, dentre eles aqui, certamente eu tenho dois nomes que são nomes que eu respeito, são nomes realmente de escola, estão o professor Bruno de Souza Cavalcante e o professor Ricardo Albuquerque. Bruno Souza Cavalcante, um grande civilista, professor de várias universidades, coordenador de várias universidades, hoje professor da Universidade Federal do Amazonas, e o professor Ricardo Albuquerque foi coordenador de Direito da UEA, professor de Direito Civil, uma capacidade absoluta, e ambos sempre tiveram uma vertente muito mais descrita, guiada pelos valores econômicos, ou guiada pela objetivação positivista do contrato. Ou seja, eles desde sempre defenderam o que o legislador trouxe para a gente. O legislador trouxe o princípio da intervenção mínima. E olha o que ele diz aqui no artigo 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justificam o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo também, inciso 1º, as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação de cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou resolução. 2. A alocação de riscos definida pela parte deve ser respeitada e observada. 3. A revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Ou seja, o que eles sempre disseram devido à manifestação constitucional dos pressupostos da sociabilidade ou da socialidade, leia-se função social, e da boa-fé objetiva, leia-se eticidade, eu tenho praticamente a possibilidade de revisar contrato o tempo inteiro. E se eu tenho que revisar contrato o tempo inteiro, o meu contrato ele vai perder a fixação ou ele vai perder a força que ele deveria ter. Porque, entenda, os negócios jurídicos, os negócios contratuais, eles são feitos e celebrados para serem cumpridos. É necessário que eles sejam respeitados. E se eles não forem respeitados, a gente tem uma verdadeira violação da segurança jurídica naquela relação. Porque, afinal de contas, você celebraria qualquer espécie de contrato que você tivesse certeza que ele podia ser rompido de qualquer forma e que ninguém seria responsabilizado? Essa é a pergunta. E óbvio que a resposta é não. O Estado precisou emprestar juridicamente um valor de segurança para que o pacto entre as partes sejam essas partes privadas e por vezes, por que não público e privado, dependendo da relação que se entabula, também serão normas de direito privado a serem debatidas naquela circunstância. Eles precisam ter um mínimo de segurança. Porque se não tiver um mínimo de segurança, se não tiver um mínimo de fixação nessa relação, tornando seguro o objeto daquele contrato, ninguém contrataria. A legislação, portanto, vem nesse sentido dizer, é mais difícil você romper, é mais complicado você movimentar, o contrato precisa ser cumprido. E você vai movimentar em situações excepcionais, em situações diferenciadas, mas não vai poder conseguir com a mesma facilidade que tinha anteriormente fazer a rescisão, fazer a resolução contratual, simplesmente descrevendo as razões de função social e boa-fé objetiva, que eram aquelas razões mais válidas e mais utilizadas para a enxurrada de rompimento das relações contratuais que ocorreu até antes dessa legislação. Vamos lá. Já o artigo 422, ele trouxe para a gente o seguinte: os contratantes são obrigados a aguardar assim, na conclusão do contrato como na sua execução, os princípios da probidade de boa-fé. Aqui eu não tenho uma modificação circunstancial. Aqui eu tenho a manutenção daquilo que é dito, ou que já estava posto pela legislação anterior. Tranquilo? E aí fica a grande observação. A lei de liberdade econômica, ela altera circunstancialmente o valor do pensamento, prestigiando a liberdade civil, o pacto entre as partes. Esse pacto entre as partes, ele precisa ser prestigiado. E por que ele precisa ser prestigiado? Porque é como se eu estivesse reforçando uma ideia que existe desde Roma. Eu estou reforçando a ideia do valor do princípio da obrigatoriedade ou da força vinculante dos contratos,
que incide em todos os nossos estudos desde a base dos estudos, desde os estudos de Roma. Aquilo que era entabulado, aquilo que era pactuado deveria ser cumprido. E, portanto, há um maior engessamento para a modificação do que foi pensado, debatido e construído. Veja, quando ele fala quanto à paridade, os contratos civis, no 421A, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justificam o afastamento dessa presunção, significa que os contratos, eles presumem-se feitos por pessoas capazes. E essa simetria é a simetria da condição de capacidade técnico-intelectual das partes que construíram esta receita, este contrato, esta obrigação juntas. E se elas construíram juntas, se há simetria e paridade de armas para essa construção, por que eu vou rompê-lo facilmente? Por que eu vou utilizar um argumento, seja ele qual for, para que se rompa o contrato e, portanto, o rompimento desse contrato se torna mais fácil, mais de ocasião, se eu estou construindo a possibilidade de que os contratos careçam ser cumpridos como eles foram construídos? Eu sempre disse a vocês e sempre vou repetir, ninguém é obrigado a se obrigar. Entretanto, nas relações civis, a partir do momento em que você se obriga, você precisa cumprir aquilo que foi pactuado. Porque ninguém pode mudar as regras do jogo no curso do jogo. Todas as vezes que eu pretendo modificar as regras contratuais no curso do contrato, eu tenho provavelmente uma violação contratual. É necessário que haja um justo motivo para romper aquilo que foi contratado. Porque ninguém é obrigado a aceitar algo diverso do que contratou. E ninguém é obrigado, mesmo que diante de uma oferta mais interessante, ou por simples conveniência, ninguém pode, em nenhuma circunstância, simplesmente se livrar daquilo que por sua vontade própria manifestou como sendo legítimo. Esse é o recado que o legislador traz com as modificações circunstanciais derivadas da Lei de Liberdade Econômica, a saber, a Lei 13.874 de 2019. Tranquilo? Estamos bem nessa parte? Observem, essa legislação não mudou só isso. Se vocês forem buscar o artigo 50, aquilo que tratava da despersonalização da pessoa jurídica, mudou circunstancialmente. Aquilo que se tornava simples, a modificação ou a teoria da despersonalização, buscando personalidade na pessoa e não na empresa, ou tirando a responsabilidade, indo buscar em outra personalidade que não aquela que havia entabulado o contrato, isso cai por terra completamente também. Dei uma lida no novo artigo 50 do Código Civil, à luz da modificação da 13.874 de 2019. Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Meninos e meninas, continuamos e damos prosseguimento na nossa ementa e passamos à formação de contratos. Beleza? A formação de contratos está escrita no artigo 427 do Código Civil Brasileiro. E olha, a gente meio que já debateu isso em sala de aula, mas agora para ficar claro, para ficar fixado na cabeça de vocês, vamos do 427 até o 435 especificamente. 427 diz pra gente o seguinte: a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da razão do negócio ou das circunstâncias do caso. Simples assim. Quando é que eu posso falar da existência de uma relação contratual? A partir da proposta feita e colocada em público pelo proponente e da aceitação do chamado oblato, daquele personagem que vai aceitar a proposta e a oferta. Para que essa oferta, essa proposta exista, é necessário que eu tenha um objeto, é necessário que eu tenha um valor, ou seja, um preço, e essa proposta precisa ser publicada, ela precisa ser tornada pública, seja pelas mídias sociais, seja por aqueles tabloides que são feitos pelas empresas, Carrefour, DB, todas aquelas lojas que tem um tabloidezinho que faz a propaganda daquilo que são os serviços ou produtos que eles ofertam. É necessário que haja uma proposta. Uma vez feita essa proposta carece ser aceita. Tranquilo? Se eu tenho uma proposta e eu tenho aceitação, eu fecho o vínculo e eu passo a ter a relação contratual perfeita e acabada. Lembrando sempre que, segundo tudo que nós já vimos,
é necessário resguardar antes do fechamento da relação contratual, durante o fechamento da relação, durante a existência da relação contratual ou após o término da relação contratual, as relações precisam seguir em boa fé. Portanto, mesmo sem que tenha contrato, eu tenho responsabilidade já aí, tranquilo? Então vamos observar o 427, já que nós dissemos que a proposta obriga quem propõe, o proponente, se do contrário não resultado dos termos dessa própria proposta e da natureza do negócio e das circunstâncias do caso. Propus, eu preciso ter data para essa proposta. A proposta tem que ter validade. Olha, estou propondo e eu tenho um prazo de 5 dias para que seja aceito. Estou propondo e eu tenho um prazo de 30 dias para que seja aceito. Estou propondo e tenho um prazo de 24 horas para que seja aceito ou até que acabe o estoque. Tranquilo? Dito isso, colocado o preço, feita a proposta e tendo a aceitação, aí nós vamos para as exceções, quando a proposta deixará de ser obrigatória. Vejamos, no artigo 428 do Código Civil, há a seguinte descrição: deixa de ser obrigatória a proposta, porque senhores, nenhuma relação jurídica, nenhuma relação obrigacional, ela nasce com o intuito de se tornar perpétua. As relações obrigacionais, elas são sempre natimortas. Por que isso? Elas nascem para morrer. Elas precisam cumprir o seu papel, elas precisam os seus efeitos. E depois de atingidos os seus efeitos, a consequência natural é a sua extinção. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Deixa de ser obrigatória a proposta se, inciso primeiro, se feita a prazo a pessoa presente. E aí aqui, a inovações tecnológicas, senhores. Pessoa presente é considerado todas as pessoas que, mesmo pelas mídias digitais, se façam presentes. Então, em uma conversa de FaceTime, está presente. Em uma conversa de Instagram, está presente. Em uma conversa de qualquer espécie de chat, do Zoom, hoje em tempos de confinamento, tudo aquilo que as pessoas estão conversando online presencialmente, é como se eles estivessem presentes. Tranquilo? Feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Ou seja, não havia prazo, foi feita a proposta e ela não foi aceita. Considera-se também presente a pessoa contratada por telefone ou por meio de comunicação a que ele se assemelhe. E aí tem tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês. Beleza? Se feita sem prazo a pessoa ausente e tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Veja o que o inciso segundo diz. Eu fiz sem prazo, porque a regra é eu preciso fazer a proposta com prazo, mas eu fiz sem prazo. Só que eu fiz sem prazo para uma pessoa que está distante. Imagine que ela esteja no interior do Amazonas, que só chega de barco e eu preciso demorar 30 dias para ir e voltar. Ou seja, se precisa demorar 30 dias para ir e voltar, eu tenho que dar no mínimo 60 dias, porque é feita a proposta vai e depois a proposta vem de lá para que seja aceita ou não seja aceita. Tranquilo? Então, se eu não tenho essa observação, eu não posso me livrar da proposta que eu coloquei. Eu preciso, para me livrar da proposta, cumprir o prazo que é suficiente. Se eu cumpro o prazo suficiente ao conhecimento do proponente, eu estou liberto da proposta. Inciso terceiro. Se feita a proposta ausente e não tivesse sido expedido resposta em tempo do prazo dado. A pessoa está ausente, eu faço a proposta e digo, essa proposta valerá por 30 dias. Passou-se 30 dias, não veio resposta, estou livre da proposta. E, portanto, eu não tenho o vínculo ou o casamento que torna necessário a formação da teoria contratual, ou seja, eu não tenho contrato. Inciso 4. Se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Isso acontece muito nas chamadas erratas. Lembram das erratas? Quando é feita a publicidade, essa publicidade, ela inclusive já tem jurisprudência pacífica no STJ. Quando se faz a proposta, e essa proposta ela foi de alguma forma incorreta. Novamente, os livros, os panfletos que são feitos pelas lojas, até nos murais digitais, as propagandas que são divulgadas. Imagine que alguém tenha errado o número, uma vírgula e etc. e o produto tenha saído com preço diferente. Isso é uma proposta, porque ele torna público a proposta e, portanto, qualquer um que aceite passa a ter direito sobre essa proposta. Mas imagine que junto com a proposta já envie-se uma errata, dizendo, olha, está errado, esse preço não pode ser assim, ele não pode ser praticado dessa forma. Se a retratação chega junto com a proposta, você está livre da responsabilidade e, portanto, livre da obrigação de cumprir o contrato. Tranquilo?
429. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais do contrato, salvo se do contrário resultar circunstâncias ou usos. Parágrafo único. Pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada esta faculdade na oferta realizada. Todas as vezes que eu proponho publicamente, não se faz necessário mais eu tenho uma formalidade específica. Basta que eu coloque em público a proposta. Se eu coloco em público, as pessoas conhecem essa proposta, o simples fato dela existir, dela ser válida, o objeto ser lícito, possível, determinado ou determinável, ter valor econômico, preço em mercado, e haver alguém que aceite, vai estar perfeito e acabado, não vou ter problema. Mas eu posso revogar pela mesma via que eu fiz. Artigo 430. Se há aceitação, por circunstância imprevista, chegar tarde ao conhecimento do proponente, este comunicá-lo-á imediatamente ao aceitante, sob pena de responder por perdas e danos. Ou seja, a aceitação, ela também precisa chegar dentro do prazo. Porque se a aceitação daquela proposta que foi feita do policitante ao oblato, policitante é aquele que faz a proposta e o oblato é aquele que a recebe, se ela chega da proposta do policitante e a aceitação não veio, é necessário que se dê uma explicação para isso. Porque se não dá uma explicação, se responde pelo fato de não haver fechado todo o elemento formador da relação obrigacional. Portanto, se eu tenho proposta de aceitação, gente, o contrato é sério. Eu não preciso ter um contrato escrito necessariamente. Mas propôs, aceitou, formou, fechou o vínculo jurídico e passa a se ter responsabilidade a partir de então. Beleza? Vamos lá, o que mais? 431, aceitação fora do prazo com adições, restrições ou modificações representará uma nova proposta. Óbvio, afinal de contas, se você aceita fora do prazo, simplesmente alguém te propõe alguma coisa, olha, eu quero vender meu carro por 50 mil, eu te dou um prazo de uma semana. No 8º dia você volta dizendo, olha, eu não tenho 50 não, eu tenho 40 mil e eu tenho essa motoquinha velha aqui em casa. Pode ser? Óbvio que eu não estou falando mais da proposta anterior. E óbvio que não é o negócio anterior que vai se fazer. Eu tenho um novo negócio. E essa aceitação se dá para o novo negócio e não para o negócio anterior. Tranquilo? 432. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente tiver dispensado e reputar-se-á concluído o contrato, não chegando ao tempo da sua recusa. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente tiver dispensado a tal aceitação expressa, o contrato vai ter sido concluído, se não chegar em tempo a recusa específica. Por quê? Se eu não preciso de aceitação expressa, e aí deixa eu pensar aqui que espécie de modalidade não careceria uma aceitação expressa. Como regra, quase tudo, tá? Imagina, por exemplo, que a sua casa ela tem uma parede feia na frente, bem feia. E você mora exatamente de frente de um pedreiro, pintor e etc. Você nunca tratou com o pedreiro e o pintor sobre o tema. Mas todos os dias em que você chegou na sua casa, você desceu do carro e ficou olhando para aquela parede, meio que com desgosto, meio desolado. E aí, aos poucos, dia após dia, o pintor atravessa a rua, encosta do seu lado, dali a pouco ele já está olhando com você a parede. Mais um pouquinho ele vai lá, busca o material dele, busca as ferramentas, traz para o seu lado e ele começa meio desconfiado, pintando e ajeitando e você não fala nada. Veja, se ali eu tenho uma circunstância de uma prestação de serviço e aqui eu também preciso entender a existência da prestação de serviço. Se você não é idiota, se você estava vendo a pessoa agindo em prestação de serviço e você nada diz, você não precisa falar absolutamente nada e ele vai fazendo e você vai deixando ele fazer, o contrato ter-se-á por celebrado e você deverá pagar ao término da prestação de serviço que foi entabulada, mesmo que você não tenha sequer escrito ou falado qualquer coisa. Se eu não careço de uma aceitação expressa, se as coisas podem acontecer, e nesse sentido do exemplo, que embora em que pese seja esdrúxulo, ele existe,
acontece, você precisa ser responsável e precisa cumprir com aquilo que está contratado, porque o contrato foi celebrado. Perfeito? 433. Considera-se inexistente a aceitação se antes dela, ou com ela, chegar a retratação do aceitante. Perfeito. Se eu me retrato antes de aceitar ou ao mesmo tempo, está resolvido. 434. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto, inciso 1º, no caso do artigo antecedente, que é o 433. Inciso 2º, se o proponente se houver comprometido a esperar a resposta. Óbvio que aqui, se você se compromete a esperar a resposta e depois você tenta cobrar ou tenta não celebrar o negócio porque a gente não tinha pactuado nada. Tinha. Se você se comprometeu a esperar a resposta, você não pode se livrar da proposta até que venha a resposta. Porque, mais uma vez, e aí, mais uma vez, com eco na nova legislação, na 13874 de 2019, a Lei de Liberdade Econômica, tudo aquilo que é contratado precisa ser cumprido. E se foi pacto, avença entre as partes de que haveria espera, tem que cumprir a espera. Perfeito? 3. Se ela não chegar no prazo convencionado. Óbvio que eu preciso ter proposta de aceitação. Se eu não tenho proposta de aceitação, eu não fecho o vínculo e eu não tenho a formação do contrato efetiva. O contrato não estará celebrado. Para fechar essa aula de hoje, a gente precisa observar só o artigo 435, que vai dizer para a gente o seguinte: reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que esse contrato foi proposto. Ou seja, aonde foi proposto o contrato? Aonde ele deve ser assinado? No lugar em que ele foi proposto. Se o contrato é proposto em Manaus, reputar-se-á celebrado o contrato na cidade de Manaus. Afinal de contas, lá que houve a propositura, lá que há a oferta pública, lá em que ocorreu a aceitação e lá que correrá o contrato com todas as suas nuances. Perfeito? Tranquilo até aqui? Senhores, eu quero que os senhores fixem no fato de que nós estamos discutindo a relação contratual como um todo. Falamos de princípio, falamos do procedimento histórico, falamos de princípio e já falamos da Lei de Liberdade Econômica, que modifica o entendimento, uma vez que quando o Reale constrói esse Código Civil, e ele fala de eticidade, sociabilidade e operabilidade, que são os 3 pilares que seguram o Código Civil brasileiro, ele extrai 2 desses 3 princípios de dentro da Constituição. Quando ele fala de função social e boa-fé, ele está trazendo elementos que se quebram, se desdobram da dignidade da pessoa humana. Por quê? Por trás das relações contratuais, por trás da frieza da lei, existem pessoas. E mesmo por trás das pessoas jurídicas, existem pessoas físicas. E, portanto, o pensamento sustentáculo do Código Civil é um pensamento baseado na proteção da dignidade dessa pessoa. Ocorre que a legislação infraconstitucional, nesse caso a Lei de Liberdade Econômica, ela vem para reforçar o entendimento romano, para reforçar o entendimento anterior, que diz o seguinte: olha, cumpra o contrato. Não movimente nem peça intervenção estatal nesse contrato, salvo se houver algo que seja grave e que disponha contra a relação contratual. Mas a partir do momento em que você faz a oferta, em que você propõe e que a outra parte aceita aquela característica da proposta, eu tenho um contrato perfeito e acabado. E se eu tenho um contrato perfeito e acabado, senhores, eu tenho consequências das minhas escolhas feitas na relação contratual. Por que eu tenho essas consequências? Porque ninguém é obrigado a se obrigar, mas quando você passa a se obrigar, você precisa cumprir aquilo que foi construído, já que a nova mensagem da legislação é: os contratos reputar-se-ão paritários. O que é isso? Os contratos deverão ser imaginados como entabulados pelas partes, construídos pelas partes, em paridade de armas, como se ambos tivessem as mesmas condições de interpretar o contrato, de analisar todas as cláusulas inerentes ao contrato e, principalmente, de utilizar todas as armas necessárias para a sua proteção na construção do seu contrato. Perfeito, senhores? Eu agradeço demais a oportunidade de estarmos mais uma vez dialogando, de termos mais uma vez essa aula. Essa é a aula número 2 desse período de quarentena.
É a aula em que nós falamos sobre a nova legislação que dá contornos diferenciados à função social e à boa-fé objetiva, que suporta e traz valores diferenciados devido à proteção dos pactos que são feitos entre as partes, sejam esses partes privadas ou públicas, mas que também fala da formação do contrato. Quando o contrato se forma, quem são os elementos, quem são os partícipes da formação dessa relação contratual. Beleza? Lembrando que a consequência jurídica do descumprimento contratual, como regra, são perdas e danos. E, como diria o meu grande mestre, o professor Bruno Cavalcante, diante da possibilidade de pensar no descumprimento dos pressupostos contratuais, eu me recordo do artigo 389. Esse 389 que, conjugado com o artigo 402 e conjugado com o artigo 391 do Código Civil Brasileiro, e não obstante a outras codificações internas, eu tenho uma enorme responsabilidade. Porque quando nós pactuamos, quando nós contratamos, nós asseguramos garantir os pactos celebrados com todo o nosso patrimônio. Beleza? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. E fique em casa, hein, pessoal? Fique em casa, que enquanto a gente estiver de quarentena, isso é muito sério, a gente não está falando só de uma gripezinha, tem muitas vidas humanas, mais de 20 mil ao todo, pelo menos até o dia de hoje, que foram ceifadas por essa infelicidade que está acontecendo com todos nós. Deus abençoe, beijo no coração, tamo junto, pessoal, até mais, valeu!